Olha lá, voltamos para continuar o que, gente? A nossa aula e falando de população. Nós já falamos dos principais conceitos de população e agora vamos falar o quê? Vamos falar de população brasileira. Vamos trazer o quê, gente? Vamos trazer um retrato da nossa população. Primeiro que você sabe que a nossa população aqui é extremamente miscigenada. Nós falamos isso quando nós falamos da política de cotas e da lei de cotas, não é isso? Até nós falamos o quê? Da composição aqui, tá? Nós vamos falar agora de quê, gente? Da população brasileira. Para isso eu vou lembrar para você, tá certo? Que é, mais uma vez, que a população mundial hoje gira em torno de 7,5 bilhões de habitantes, não é isso? Já o Brasil, projeção do IBGE para 2015 é de quantos, gente? É de 202.656.788 habitantes. Essa é projeção do IBGE, não é isso? Gente, mas olha só, primeira coisa que vai lembrar é que o último censo do IBGE, porque o IBGE faz recenseamento a cada 10 anos, foi em 2010. Em 2010, o IBGE contabilizou 190.755.799 habitantes. E agora, em 5 anos, ele já fala que o Brasil tem 203 milhões de habitantes. Eu costumo dizer que ele está exagerando. Toda vez ele faz isso. Ele faz o quê? Ele projeta mais e quando pesquisa realmente, vem o quê? Vem bem a menos aí, não é isso? Acaba vindo bem a menos. Mas é projeção do IBGE, quem sou eu para falar o contrário? Eu discordo, mas eu não posso falar aqui. Eu vou falar para você que se ele projetou isso, você vai marcar na sua prova isso, ok? Mas o Brasil hoje com quase 203 milhões de habitantes. Gente, o Brasil hoje tem mais população masculina ou mais mulheres na nossa sociedade? Gente, hoje no Brasil sobra, algo em torno de 5 milhões de mulheres a mais que sexo masculino. Olha que delícia, olha que maravilha. Hoje mulher tá o quê, gente? Mulher hoje está sobrando aí no caso, não é isso? Mulher está sobrando. Agora vem uma pergunta, professor, por que tem mais mulheres na sociedade? Porque nascem mais meninas, é isso? Não, gente, não nascem mais meninas. Segundo o IBGE, nascem mais meninos. Minha mãe disse que eu vinha assim, ó, já cavalgando, tá certo? Gente, olha só, nascem mais meninos. Segundo o IBGE, nasce a média de 105 meninos para cada 100 meninas. Ué, professor, mas por que então tem muito mais mulheres? Aí vamos embora começar a explicar a coisa. Primeiro que é o seguinte, gente, que na verdade, o sexo frágil não são as mulheres, somos nós, homens. O homem tem mais força física, o homem tem mais resistência muscular, mas a mulher tem mais resistência imunológica, ou seja, ela adoece menos. Essa é a grande verdade, beleza? Então, o que acontece? Já enquanto criança, você tem o quê? Você tem a mortalidade infantil muito maior que a infantil masculina, muito maior que a mortalidade infantil que feminina, aí no caso. Essa é a verdade. A mortalidade masculina, a gente parece que só morrem meninos, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quem trabalha em enfermaria sabe disso. Quando uma menina entra para a UTI, a mãe fala o quê? Calma, mãezinha, ela é forte, ela vai sair. Quando o menino entra para a UTI, ela fala o quê, gente? Ô, mãezinha, tá aqui o telefone da funerária, que é mais ou menos isso. A chance de sobreviver é muito pouca. Os dados aqui mostram isso. Olha só, o Brasil, gente, ele tem o quê? Ele tem uma alta taxa de mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil, professor? Mortalidade infantil é taxa por 1.000 de nascidos vivos, tá certo? É taxa por 1.000. E olha que nós reduzimos bastante. Olha só, a média mundial hoje é em torno de 48 crianças morrendo a cada 1.000 nascidos da vida. No Brasil está 14. Mas isso ainda está o quê? Bem acima de quê? De outros países aí, que nós temos uma alta mortalidade ainda, principalmente quem? De sexo masculino. Então pronto, aí já começa a diferença. Quando chega a 10 anos de idade, o que acontece, gente? Aí é que aumenta mais ainda
a diferença entre sexo masculino e feminino? Porque está mais ou menos equilibrado com 10 anos de idade. Mas as famílias, eles cuidam mais de quem? O machismo no Brasil, eu costumo dizer, gente, que faz mais mal ao homem. Não é isso? Eles cuidam mais de quem, gente? Do menino ou da menina? Cuida mais da menina, princesinha linda, vem cá, coisinha maravilhosa assim. O menino deixa jogado. Por deixar jogado, ele faz o quê? Vai mais para a rua, vai mais para as drogas, se envolve em drogas aí. Além de envolver em droga, vai envolver em quê, gente? Em criminalidade. Então o menino ele acaba o quê? Ou se acaba nas drogas, ou acaba sendo preso, ou ele é morto pelos próprios comparsas, ou ele é acidentalmente morto pela nossa eficiente polícia. Então, quando chega a faixa de 18, 19 anos, o que acontece? Tá? Já tem muito mais meninas do que, tem muito mais moças que rapazes. O que dá a nós homens o direito de fazer o quê, gente? De escolher, recolher, tornar a escolher novamente. Tem mulher sobrando mesmo. Essa é a verdade. E tem mais, como está sobrando a mulherada, tá certo? E o menino está morrendo ou nas drogas, ou está preso, ou ele está o quê, gente? Morto, ele acaba saindo da escola mais cedo. E é por isso que hoje no Brasil, em todos os graus de escolaridade, tem o quê? Tem muito mais mulheres do que homens. Isso mesmo, gente. As mulheres estudam muito mais, tá certo? Elas estudam muito mais. E não é só por causa disso, é porque as condições são dadas para elas também para isso. Vamos lembrar que o menino, ele sai para trabalhar mais cedo. Porque se alguém tem que trabalhar para ajudar em casa, quem vai? O menino ou a menina? O menino, tá certo? Se a família vai conseguir pagar a faculdade só para um, paga para quem? Para o menino ou para a menina? Para a menina e para o menino. Vai trabalhar vagabundo. Quer ver uma prova disso? Vai numa faculdade particular de manhã ou de tarde. É um paraíso, é um jardim do Éden. Basicamente só tem mulher. É assim. Tá certo? Agora, à noite, você equipara mais ou menos. Então, quando chega essa faixa aqui, então, você tem o quê? Você tem as mulheres estudando muito mais. Hoje, segundo o IBGE, no Brasil, em todos os graus de escolaridade, tem muito mais mulheres do que homens, não é isso? Mas voltando lá, então, com 18 anos, tem muito mais moças. Gente, quando vai ter outra mortalidade, a chamada de 18 anos a 29. E quem é que está morrendo de 18 a 29 anos? Gente, de novo o quê? Sexo masculino. E agora devido ao quê? Acidente de trânsito, no caso aqui, não é isso? Essa história de dizer que mulher dirige mal é mentira. Quem é que dirige mal, na verdade, gente? São os homens, tá certo? A prova disso é que seguro de carro é mais barato para quem? É mais barato para a mulher, tá certo? O homem, ele é o que? Ele é intempestivo, é muito mais imprudente, anda em alta velocidade, tá certo? Atravessa semáforo vermelho. E aí, gente, quando bate, arrebenta com tudo. É PT, ou seja, é perda total. E é por isso que seguro de carro é mais barato para quem? Para as mulheres. Não é que elas não batem, elas também batem. Só que é diferente. Homem quando bate, capota, arrebenta com tudo, morre geral, acabou. A mulher quando bate, não. A mulher quando bate é o que, gente? É só um farol, é uma lanterna, é um para-choque, é um retrovisor, porque a garagem inventa de ficar menor quando ela vai estacionar, tá certo? É só o pneu que estoura de tanto passar no meu fio, que eles adoram um pneu, tá com pneu branco, pneu com francesinha, é só isso. Mas o que acontece, tá, gente? O homem ele vai para acidente fatal. E por isso acontece o quê? Quando chega na faixa de 30 anos, já tem muito mais mulheres do que homens. Agora, olha só o detalhe, gente. E essa mortalidade masculina, ela dá um prejuízo muito grande para o Estado. É aqui que vem o que é a questão da lei seca. Por que isso? O Estado está perdendo uma mão de obra extremamente jovem, normalmente capacitada. E tem mais, que se ele estava no emprego formal, ele ainda vai deixar uma pensão para a viúva gastar com outro o resto da vida. Ou seja, o prejuízo é muito grande. Por isso você investe tanto em quê? Em prevenção de acidente, propaganda, em lei seca, em fiscalização na rua. Mas quando chega a 29 anos, aí vai sobrar mais mulheres do que homens. E por isso elas têm que fazer o quê, gente? Tratar a gente aonde? Gente, na palminha da mão. E é isso mesmo, mulherada, trata a gente na palminha da mão. Porque se não tratar, tem um monte assim que trata, tá? As novinhas estão lá, tá? Tá assim, beleza? Gente, passou dos 30 anos, os homens morrem mais. E morrem mais por quê?
Gente, simples, tá certo? Porque apesar das mulheres ter o que, gente? Ter uma resistência biológica, imunidade biológica maior que a nossa, simplesmente o quê? As propagandas de saúde são voltadas para o homem ou para a mulher? Para a mulher. Você percebe aí, não é isso? Você vê propaganda de câncer de mama, propaganda de câncer de colo de útero. Gente, até quando aparece propaganda de câncer de pele, aparece o quê? Uma mulher tomando sol, tá certo? Não é isso? Aparece uma mulher tomando sol. Você nunca viu uma propaganda mostrando o quê, gente? Um peão de obra no sol o dia todo pegando o quê? Pegando câncer de pele. Essa é a verdade, tá certo? Aliás, você já viu alguma propaganda de prevenção de câncer de mama para homem? Hã? Já viu alguma propaganda de prevenção de câncer de mama para homem? Não, mas tem sim. Você sabia disso? Você sabia? Você, homem, já fez o autoexame? Já fez o autoexame? Isso mesmo, porque homem também tem câncer de mama. Se você não fez aí, ó, pode fazer, tá certo? Pode fazer. É isso mesmo, porque o que acontece? Basicamente não se fala no caso, não é isso? Então tá aqui, como deve se fazer? Faça o autoexame, eleve o cotovelo e apoie a mão atrás da nuca. Com a outra mão apalpe com atenção a mama e a axila, tá certo? E o que procurar? Caroços, secreções e alterações na forma do mamilo, bico retraído ou pele grossa e avermelhada. Como é o tratamento? Cirurgia seguida de sessões de quimioterapia e radioterapia. É isso mesmo. O nosso cinegrafista está fazendo assim, ó. Rapaz, não é assim não, rapaz. Levanta a mão, faz bonitinho. O cara tá apertando, tá quase já fazendo assim, para, tá? Então o que acontece? É isso, basicamente não se fala, tá certo? Você pode observar, por exemplo, que em outubro todo mundo fala de quê? Do chamado Outubro Rosa, não é isso? Um mês de quê? De prevenção de saúde para quem, gente? Para a mulher, não é isso? Principalmente relacionado com câncer. Gente, nós temos o quê? O chamado Novembro Azul, que quase não se fala, é pouco falado. Então, homens, olha só aqui. Tá, em Novembro Azul, você tem um mês de quê? De intensa campanha para a saúde do homem. Você sabia que 1 em cada 6 homens pode ter câncer de próstata durante sua vida? Então saiba que 9 a cada 10 casos tem chance de cura, quando diagnosticado cedo. Não deixe a saúde para depois, o diagnóstico precoce para salvar a sua vida. Homens a partir dos 45 anos, procure um urologista e faça exame preventivo, tá certo? Então você tem o quê? Você tem voltado aqui. Aí a mulherada fala, ah, professor, mas homem também não quer ir em hospital. Você sabe que quando não vai em hospital? É culpa de vocês, mulheres. É isso mesmo. Por quê? Porque quando tá lá criancinha, tá certo, mamãe tá junto com o filhinho, quando a menina cai, como é que a mamãe fala? Vem cá, princesinha linda, tá dodói, quer colinho. É assim ou não é? Quando o menino cai, como é que você, mamãe, fala? Hã? Como? Levanta, homem, não chora. Ou você está falando desde cedo para essa criança que homem é bruto, homem não chora, não pode demonstrar sentimento. Você escreveu isso na nossa cabeça lá atrás, quando criança. E a gente é muito obediente. Falou uma vez, a gente escuta pro resto da vida. Ou seja, vamos fazer o quê? Vamos levar isso para frente. Quer ver outro exemplo disso? A menina tá brincando com a coleguinha machuca ela. O que a mamãe fala? Vem cá, brinca com ela não, a princesa, você é a princesinha de mamãe, ela é boba. Não é assim? Tá, menino tá brincando com o outro e um machuca o outro. Chegou chorinho, o que você fala? Vai lá e bate também, você ensina ele a dar porrada. Depois ele briga na rua, você acha ruim. Tá vendo? Ou seja, a criação faz toda a diferença. E tem mais, né, gente? O machismo vai dizer o quê? Tá certo? Se tem 2 doentes e o remédio é só para um, é para homem e para mulher. Tá certo? É assim, gente, eu costumo falar, homem nasceu para se lascar. Essa é a verdade. Tá certo? Então, uma estrada imensa que não tem fim. Tem homem pedindo carona, alguém dá carona? Não, né? E para mulher? É assim. Navio tá afundando, salva quem? Olha só a ordem. Mulheres, crianças e velhos. E homens, morra. Homem nasceu para se lascar, tá certo? Gente, passou dessa idade, os homens fazem o quê? Os homens morrem mais. E por que isso? Porque apesar da mulher estar no mercado de trabalho de igual para igual com os homens, gente, os piores serviços estão na mão de quem? Dos homens. Já viu uma mulher limpando bueiro, por exemplo? Tá limpando esgoto? Tá certo? Mexendo com mineração? Fio de tensão nas alturas? Então, das 25 piores profissões, 24 são quase que exclusivamente exercida por quem, gente? Exercida por homens aqui no caso, que degrada mais. Passou dessa idade, os homens morrem mais. E agora morre por quê, gente? Morre devido ao quê? A derrame cerebral. Mas o que acontece? A mulherada está no mercado de trabalho praticamente de igual para igual com os homens. As piores profissões estão na mão dos homens, não é isso? Mas vale lembrar o quê, gente? Alguns detalhezinhos básicos aqui, tá certo?
Primeiro, que a mulher está no mercado de trabalho, mas ela ocupa principalmente o setor terciário da economia. O que é o setor primário? Agropecuário e extrativismo. O que é o setor secundário? Indústria. Terciário, gente, terciário vai ser prestações de bens e serviços, concurso público. Quem mais passa em concurso público hoje são as mulheres. Ah, professor, mas as mulheres estão no mercado de trabalho igual para os homens, estuda mais que os homens, mas ela faz o quê? Simplesmente ganha menos. Cuidado aqui, tá? A mulher ganha menos, gente, na verdade é o quê? Quando você faz o somatório do salário das mulheres na sociedade brasileira e divide pelo número de mulheres, vai dar menos que o quê, gente? Que o somatório e divisão do número de homens. Por quê? Porque tem mais mulheres trabalhando nas profissões que pagam menos. A mesma coisa com os negros. Tem mais negros trabalhando nas profissões que pagam menos aqui, não é isso? Relacionado à questão política, nós temos o quê, gente? O Brasil é uma vergonha. Por que isso? Porque o Brasil, basicamente, você não tem o quê? Mulher na política. Posso falar para vocês, por exemplo, que em 2006 foram eleitas 4 governadoras. Em 2010, 2. Em 2014, somente uma, tá? Em 2015, nós temos no Senado 12 senadores de 81. Nós temos 51 deputadas de 513, ou seja, não chega a 10%. Então, a participação da mulher brasileira, porque, gente, na política ela é vergonhosa. Vale lembrar que nós temos uma lei no Brasil que determina que os partidos políticos apresentem como candidato pelo menos 30% o quê, gente? De mulheres. E mesmo assim, o que acontece? Tem uma dificuldade imensa de conseguir mulheres para se candidatar. Outro dado é o que, gente? É a mulher enquanto chefe de lá. Tem aumentado a cada vez mais a contribuição da mulher aonde, gente? Tá certo? Na formação do orçamento doméstico. E hoje, enquanto chefe de lá, a última pesquisa que eu tenho, mais de 26% dos lares brasileiros são chefiados o quê? Por mulheres, exclusivamente por mulheres. Normalmente é o que, gente? São aqueles casos, né, de viúvas, desquitadas, separadas, encaradas, tá certo? Ou a mulher teve a opção de ficar sozinha, ou então o que, gente? Tá? Às vezes ela até tem um companheiro, tá certo? Mas ela é que banca tudo aqui, não é isso? Então nós temos aqui encargo de chefia, no caso. Mas a mulher, apesar de estar no mercado de trabalho de igual para igual, os piores serviços são na mão dos homens e derrame cerebral acontece principalmente em cima de quem? De homem, porque a preocupação é muito maior. Eu sempre costumo dizer, né? Gente, se mulher ficar desempregada, o marido sustenta o resto da vida? Sustenta. Se marido ficar desempregado, mulher sustenta durante quanto tempo? Gente, eu costumo dizer até passar o seguro-desemprego. Então, isso aqui é o quê? É dado estatístico. O que acontece? É dado estatístico. O que acontece, gente? Simplesmente, derrame cerebral atinge muito mais homens. E quando chega lá na velhice, o que acontece ainda, gente? A ciência sacaneou com a gente. É isso, a biologia sacaneou com a gente. O que acontece? No homem, gordura acumula onde, gente? Nas artérias. E vai dar o quê? Vai dar ataque cardíaco, não é isso? Na mulher, gordura acumula onde, gente? Na bunda. E vira o quê, gente? Celulite, no caso, não é isso? E aí, mulherada, qual que você prefere? Ataque cardíaco ou celulite? Tem mulher em dúvida. Tem mulher falando celulite. Gente, olha só. Mulherada, eu não sei porque vocês se preocupam com celulite. Tá? Nós homens, nós nem sabemos a diferença de celulite, estria e varizes. Já começa por aí, tá certo? Simplesmente o quê? Tá? A celulite é o quê? É o acúmulo da gordura exatamente para quê? Para evitar o ataque cardíaco que já acontece no homem. Não é isso? Gente, e mulherada, lembra o seguinte, ó. Celulite, no mínimo, é gostosa em braille, não é isso? Tá certo? Então, não se preocupe com isso aí. E é por isso que acontece o quê? Que o homem acaba vivendo menos. E a expectativa de vida do homem acaba sendo bem menor que das mulheres. Hoje, no Brasil, a média é de 75 anos de expectativa de vida. Os homens vivem em média 71,4 e as mulheres vivem em média 78,6. As mulheres vivem bem mais, não é isso? Mas quando a gente fala de quê, gente? Fala de aumento da expectativa de vida, nós temos que lembrar que isso dá o quê? Nós temos um problema na questão social, na Previdência. Por quê? Se está vivendo mais, tem que se fazer reforma na Previdência para se trabalhar mais. E o projeto que existe hoje é chamado 85-95. O que é isso? Eles querem para as mulheres e para os homens somar a idade mais o tempo de contribuição, e no caso das mulheres dá 85 anos, no caso dos homens dá o que, gente? 95 anos,
no caso aqui. É isso mesmo. Ou seja, se prepare para trabalhar cada vez mais, tá certo? Se prepare para trabalhar cada vez mais, não é isso? Então, para quê, gente? Para que você possa realmente ter direito a essa aposentadoria, senão depois não consegue nem pagar, no caso aí, beleza? Nós já falamos lá atrás, eu vou só reforçar aqui, o conceito de taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É número de filhos por mulher e idade fértil. Deixa eu só fazer a evolução para vocês. No Brasil, lá na década de 40, a mulher tinha em média 6,8, 6,4 filhos. Depois vai cair o quê, gente? Para 4,4, 2,9, 2,4, 2,2, 2,1. Gente, e agora, em 2015, o número mais recente que eu tenho é o que é de 1,7 filhos por mulher. É lógico que na região sul e sudeste tem menos filhos, na região norte e nordeste tem mais filhos. Mas os demógrafos falam o quê, gente? Os demógrafos falam que o ideal seria 2,1. Por que 2,1? A cada 10 mulheres, 21 filhos. 20 para suprir pai e mãe e 1 para crescimento do país. No caso aí. Beleza aí? Tranquilo? Para finalizarmos os dados sobre IBGE, vamos falar sobre o quê? Sobre a pesquisa sobre homossexuais. No caso, isso. O que trouxe, gente, no IBGE na última pesquisa? O IBGE pesquisou a orientação sexual do brasileiro, tá? E encontrou no Brasil algo em torno de 60 mil casais homossexuais, ou seja, união homoafetivas. Professor, é muito? É não. Isso acaba sendo pouco, porque se você pensar que só em São Paulo, uma passeata gay, tem mais de 3 milhões de adeptos, então 60 mil casais acaba sendo pouco demais. Mas isso já faz o quê? Já serviu para nortear o nosso STF e eles estenderam o quê, gente? Aos homossexuais os mesmos direitos dados aos casais heterossexuais em união estável, não foi isso? E agora fizeram mais ainda. Fizeram o que, gente? Estenderam o quê? A união civil também, tá certo? Até mesmo a ministra Alegrez falou, né? Uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes. Professor, o que tem a ver o MEC com isso? Vamos lembrar que nas escolas, você já tem que fazer o quê? Já tem determinação para que se utilize o nome social. Se a pessoa, tá certo, seja uma mulher, quer utilizar o seu nome social devido à orientação sexual, tem que ser o quê? Respeitado esse caso aqui, beleza? No caso, beleza? Tem que ser respeitado isso. Servidor público também é a mesma coisa ali, tá certo? Servidor público é a mesma coisa. Beleza aí? Tranquilo, nós passamos os principais dados relacionados aqui, gente, ao IBGE. Nós temos que falar ainda de quê? De urbanização, não é isso? E falar de urbanização, gente, é falar do quê? Tá certo? Que o Brasil hoje tem em torno de 85, 86% da população morando nas cidades, enquanto 14, 15% no campo. Mas para falar disso, eu vou ter que falar de todo o eixo rural, dos problemas urbanos, tá certo? De toda essa Constituição. Vamos falar de quê? De questão agrária. Quando isso, gente? Já, no próximo bloco.